Isso aí, pessoal. Voltamos aí para mais um Brothers Podcast. Hoje tô sem a presença do meu irmão, tá ajudando a gente aqui nos bastidores, mas tenha certeza que o assunto de hoje vai ser bem bacana. Todo mundo aí que tem aquela vontade de tirar aquelas dúvidas com o médico, como eu faço para emagrecer, eu tenho, né? Como eu faço para emagrecer, como eu faço para beber e não engordar, ou como eu faço para ficar forte. Hoje nós vamos ter a presença aqui do Dr. Joaquim Menezes, da Clínica O3 aqui de São Bernardo. Doutor, obrigado. Que isso, primeiro é uma satisfação muito grande estar com amigos aqui, né? Nessa mesa, foi um convite inestimável para mim, viu? E é um prazer enorme estar com vocês. E espero, assim, poder compartilhar um pouco de conhecimento, né? Poder compartilhar experiências também, que eu acho que são fundamentais, né? E com certeza a gente vai passar muita coisa boa aí, pessoal. É isso aí, doutor. A gente... nós vamos tratar de vários assuntos aqui, né? Vamos falar da parte empreendedora, né? Do médico e da parte legal, da parte jurídica, falar um pouco sobre a questão de convênios médicos, como que está a legislação hoje. E para isso, eu tô com meu amigo, mais uma vez, Rodrigo Cavamura, meu amigo, irmão. Cara, de novo um prazer estar aqui, né? E com amigos, comendo, bebendo, trocando ideia, trocando experiência. E o que a gente puder enriquecer um pouquinho aí mais o conteúdo do podcast, a gente está aqui à disposição também. Isso aí, doutor. E como não pode faltar, a gente sabe que o meu bate-papo aqui é aquela coisa que a gente sempre quis fazer, né? Trazer as conversas que a gente faz no balcão do bar, no balcão da padaria lá, tomando cerveja, tomando uma bebida e falando assuntos que saem, conversas interessantíssimas. A gente quis trazer, né, pro podcast para poder compartilhar com o pessoal aí. Então, para deixar esse clima, nada melhor do que um churrasquinho. Isso. Gostaria de agradecer a todos aí, os nossos convidados, pessoal que está nos assistindo. Realmente é muito prazeroso estar aqui na gravação desse nosso podcast. Só tô ficando intimidado com essa faca. Não, mas não corta, não? Não corta. É cenográfico. Entendi. E agradecer mais uma vez o pessoal que mandou para nós lá os comentários, passou o nome de alguns entrevistados que gostariam de estar aqui com a gente. E aí já montamos quase que 2 meses já de podcast aí, já com os convidados. Logo mais nós anunciaremos para vocês aí. Isso aí, tio. Obrigado. Vou aproveitar para agradecer o pessoal do Clube Secreto da Carne. Clube Secreto da Carne de São Caetano, o Gastrobar Fica a Dica e tamo junto. Vamos lá. É isso aí. Valeu, tio. E aproveitar também para falar da Cabreira Seguros, que é quem está proporcionando todo esse clima aqui pra gente e esse hobby, né, que está virando um projetinho bacana nosso aí. Bom, vamos lá. Doutores, eu queria começar... eu tenho um sentimento comigo que, assim, eu cresci ouvindo pessoas assim, quando eu queria ter um bom tratamento médico, a gente aqui do ABC, a gente tinha que ir para São Paulo, né? Porque não tinha grandes clínicas referências, a gente não tinha tratamentos referências aqui. Então, quando a coisa apertasse mesmo, a gente ia para São Paulo para ser atendido. E eu estou percebendo hoje um movimento até contrário. A gente está com umas clínicas, né, a O3 é exemplo disso, com um padrão tão de excelência que tem gente vindo de São Paulo para ser atendido aqui. Como que a gente chegou nesse ponto? Da onde partiu? O que mudou no ABC? Virou realmente um mercado estratégico? O que aconteceu para vocês resolverem investir nisso? Olha que interessante, né? Quando eu cheguei aqui em 2016, né? E justamente foi uma das demandas que vieram até mim quando eu comecei a atender no meu consultório, falando que naquela época, né, tinha essa cultura do paciente buscar só atendimento médico em São Paulo, né? E eu sempre tive isso na minha cabeça. Não, o paciente do ABC tem que ficar no ABC. Então, o que é mais fascinante aqui de São Paulo, quando eu saí de Cuiabá e resolvi vencer aqui em São Paulo, é exatamente isso, que aqui não aceita gente mais ou menos. Ou você tem um posicionamento,
ou você tem um trabalho excelente, você é bem recompensado. Aqui recompensa quem faz um bom trabalho. Então, assim, eu sempre coloquei isso na minha cabeça. Não, ninguém vai mais para São Paulo. A gente vai ter um atendimento de excelência aqui em São Bernardo do Campo. E eu sou muito bairrista, né? Para eu sair aqui de São Bernardo é um parto, né? Na verdade, não vou para São Paulo. E realmente eu visto a camisa da cidade que me acolheu também. Tá bom? E realmente a clínica O3, assim, eu faço uns check-ups todo ano lá e realmente, assim, acabou, tudo ali, né? Sim. Pelo menos uma vez ou duas vezes por ano, a gente se sente seguro e realmente não precisa sair daqui, né? E um detalhe que eu acho que é bacana, pegando o gancho que o Joaquim colocou, é que eu percebia pelo menos essa cultura de que não só o médico, mas como o dentista, como o advogado, como o arquiteto, todas essas profissões, nessa prestação de serviço de excelência, as pessoas optavam por ir para São Paulo. Mas eu desde sempre defendi que nós temos excelentes profissionais no ABC. Sem dúvida. Nós temos excelentes profissionais médicos, dentistas, né, arquitetos, advogados. Nós temos um dos maiores advogados em direito eleitoral do Brasil, de São Bernardo do Campo, que foi prefeito aqui, que é o Tito Costa. Vixe. É uma sumidade no direito eleitoral, entendeu? E o cara é de São Bernardo, né? Então, nós sempre tivemos excelentes profissionais. A própria Cabreira Seguros, uma das maiores corretoras de seguro do estado de São Paulo, está em São Bernardo do Campo. Exatamente. Né? E o que eu vejo é que teve um movimento das pessoas começarem a perceber isso e que cada vez mais tem uma integração do grande ABC com São Paulo. E as pessoas que frequentavam São Paulo e frequentam São Paulo conseguem enxergar essa excelência no trabalho, na qualidade, no atendimento que passou a ter aqui. E eu falo uma coisa, a clínica do Joaquim, a clínica O3, ela não deixa nada a desejar em termos de qualidade, atendimento, estrutura, para qualquer clínica que eu frequento como profissional dos Jardins, da Vila Nova Conceição, do Jardim Anália Franco, do Tatuapé, entendeu? Então, a estrutura que a O3 fornece aqui, eu estou pegando só um exemplo dela, mostra que a gente está em igualdade, totalmente em igualdade de condição. E aí, com certeza, foi uma visão empreendedora que o Joaquim teve, de que ele pôde trazer essa experiência do que há de melhor em São Paulo, porque São Paulo, sim, é um mercado de alta renda, de atendimento de excelência e tudo mais, e ele pôde trazer essa experiência, graças a Deus, para São Bernardo. Trazer para São Bernardo. Então, essa é a visão que eu consigo ter desse movimento que vem acontecendo de uns tempos para cá, né? Doutor, e assim, a Clínica O3, ela é multidisciplinar, né? Eu sei, eu sou paciente, então... Mas qual que é a maior procura hoje? Qual que é o maior desespero do pessoal? O que eles vão buscar lá? Hoje, vamos colocar 70% do meu consultório hoje é emagrecimento, né? O pessoal vai buscar emagrecer como objetivo principal, mas claro que a forma, o método que a gente vê cada paciente lá é em busca de saúde, né? A gente sempre vai olhar para a saúde do paciente em primeiro lugar, mas o foco principal da cabeça do paciente sempre é pensando em emagrecimento, Thiago. Pensando em emagrecimento. Eu sou suspeito a falar, porque assim, eu não busquei, mas eu preciso buscar. Você tá ótimo. Na verdade, esse negócio de emagrecimento é uma coisa que eu busco desde que eu nasci. Então, ou eu tô emagrecendo ou eu tô engordando. Eu nunca fico no limiar aqui. A gente já teve várias divagações sobre isso, né? Cara, eu nunca mantive, velho. Eu tô ganhando. Você tá magro? Não. Eu estou magro, mas daqui a pouco eu vou estar gorda e vice-versa. Nunca consegui. Mas nós vamos conversar sobre isso ainda, doutor. Sim. Nós vamos conseguir dar jeito. Tá bem, não tá? Tá ótimo, já tive melhor. Tá maravilhoso. Tá. Vocês são. E sobre essa questão do emagrecimento, eu percebo, justamente por procurar essas informações, a gente ouve muito falar em medicamentos novos que estão aparecendo aqui, o Ozempic, e tá uma polêmica muito grande sobre isso. Às vezes as pessoas perguntam ou começam a usar sem a orientação do médico, porque é um medicamento que você consegue ir. Então, um amigo usa, fala que funcionou.
Tem risco? Pode usar? Como é que funciona? Da onde que veio o Ozempic e qual que é a ação dele? Mas vamos lá. Então, pergunta bem interessante, né? Hoje, os inibidores ou análogos do GLP-1, a gente fala, ele tem uma ação, né, em conjunto com o pâncreas, na verdade, que diminui a velocidade da digestão do alimento no estômago, consequentemente deixando esses alimentos de baixo índice glicêmico, inibindo o pico de insulina, né, que é onde acontece o acúmulo de gordura, e também diminuindo essa resistência periférica à insulina. Então, hoje, no mundo, é a medicação mais usada, tá? Essa medicação ela foi desenvolvida para tratamento de diabetes do tipo 2, tá bom? Isso lá no passado, a primeira medicação foi o Victoza, que todo mundo deve ter ouvido falar alguma vez, né? A primeira medicação que foi liberada para uso de obesidade em si foi o Saxenda, e depois veio o Ozempic, que facilitou muito, né, a posologia, a tomada do paciente, que passou a ser uma vez por semana, né? Então, assim, um breve resumo assim do que é a medicação, do que ela faz no paciente, né? E agora, no tratamento da obesidade, realmente esse efeito que acontece deixa mais saciado o paciente, porque ele digere os alimentos mais lento. Consequentemente, libera sinais para o cérebro falar assim: não estou com fome, estou saciado. Por isso o paciente fica sem fome, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho agora dos riscos, né, de usar essa medicação sem o acompanhamento. É justamente porque, às vezes, ela não tem o efeito esperado, né, e não é eficaz, e pode dar alguns efeitos colaterais graves, inclusive, no paciente, né? Náusea, vômitos repetitivos, diarreia, né? Então, ela não é uma medicação para usar de orelhada, né? Ir lá, não, vou usar isso aqui porque meu amigo está usando, né? Tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter uma indicação, né? Tem que ser, realmente essa é a palavra, tem que ser acompanhado esse paciente, né? E assim, não adianta nada um paciente desse também usar o Ozempic, mas não mudar o hábito. Se ele não tem uma orientação nutricional, se não tem um acompanhamento correto ali, vendo exames, tal, vendo a evolução até que essa medicação que acontece no organismo do paciente, isso não vai ser eficaz, não vai ser duradouro. Às vezes até vai emagrecer 10 quilos ali em 2 meses, mas depois vai ganhar 20. Então, existem estratégias, né, de até tirar essa medicação, né, um pouco mais lento, né, fazer desmames, que isso a gente vê que diminui muito a chance de ganho de peso posteriormente ao uso da medicação, tá? Acho que é mais ou menos isso, né? E eu vejo, tem o Ozempic, e uma coisa que está muito na moda também, a gente vê na roda, outro dia eu estava almoçando com uns amigos e eles estavam falando, fulano está usando o tal do Vivance. Eu não sabia que ele era usado para isso também. E não é indicado para isso, ou é indicado também para emagrecimento? Ou o pessoal, por conta desse efeito, o pessoal passou a usar indiscriminadamente em busca, porque a gente sabe que todo mundo que busca emagrecer faz loucura, né? Faz. Todo mundo não, mas maior parte não está preocupado com os efeitos colaterais, que é emagrecer rápido. Então, o Vivance, ele também é indicado para isso? Vamos lá, a pergunta também é excelente, viu? O Vivance agora ele foi considerado como um off-label, né, para compulsão alimentar, né? Foi considerado, se eu não me salvo engano, tá, pessoal? Acho que em 2018, 2019 ele foi liberado off-label para tratamento de obesidade, foi colocado na cartilha. Mas vamos falar um pouquinho primeiro do que é o Vivance. Né? Até vou falar uma coisa aqui, o Vivance é uma anfetamina, pessoal, derivado da cocaína, né? Então, assim, é um remédio tarja preta que foi desenvolvido para TDAH, né? Que o efeito colateral dele é perda do apetite. Então, os pacientes que usam ele para perda, né, para emagrecimento, na verdade, ele está tendo um efeito colateral da medicação. É igual Viagra, né? O Viagra Exatamente, também não era para isso. Era para circulação, né? Exatamente. Então, assim, qual que é o grande porém nisso tudo, né? Como que eu vou dar uma... E tem outra coisa.
a longo prazo saiu estudo científico que o Venvance causa danos cardíacos, tá? Efeitos cardiotóxicos no paciente. Então, é uma medicação que ela existe a sua indicação, porém ela tem que ser muito ponderada. Por exemplo, às vezes um paciente que tem inúmeras recidivas, já tentou de inúmeros tipos de medicação, e eu vou lá como última cartada, eu tento um Venvance para ele. Mas eu acho assim que é realmente a última opção. Depois o paciente cria um grau de dependência com essa medicação, e depois para tirar isso do paciente é terrível. É um processo assim muito ruim, né? Então assim, não é, ele é maravilhoso, né? Uma anfetamina, né? Porém, é na hora que você fica sem, você sente muita vontade por causa da dependência que causa, né? Então tem essas ponderações, né? Realmente tem que ter um cuidado muito grande quando prescrever essa medicação. E deve ser realmente um problema, porque tá sendo usado indiscriminadamente, né? A gente vê propagandazinha, gente falando no TikTok, no YouTube, no Instagram aí, falando do uso do Venvance. Eles começou realmente para molecada pré-vestibular, essas coisas, né? Vai para balada, quer ficar ligadão, e eu acho que tá indo para um caminho ruim. E entre outros, tá? Não existe só o Venvance, pessoal. O mais conhecido é a Ritalina, né? Que às vezes muito estudante aí tomou, né? Tem hoje a Ritalina, o Concerta também, que é bastante usado, e o Venvance, que popularizou por conta do efeito colateral de emagrecimento e associação. Os gordinhos estão procurando, as gordinhas estão procurando emagrecer, faz loucura. Eu tava ouvindo no Pânico hoje. Chá seca a barriga. Chá seca a barriga. Eu tava vendo no Pânico hoje, eles estavam falando que tem um procedimento novo aí, que no Brasil tá proibido, mas que no Paraguai o pessoal tá indo fazer. Que é costurar um negócio na língua, eles fazem uma cirurgia. Uma tela, né? Coloca uma tela, vocês viram no Pânico? Eles filmaram. Você viu isso aí? Não vi. Eles colocam uma tela depois, na língua. se der pra colocar pro pessoal aqui, ó, o desenho da língua do pessoal costurado ia ser sensacional. Eles vão desligar o vídeo, eu acho. Tá? Não, mas nós vamos procurar e nós vamos pôr, né? Vamos editar. Não, legal, isso aí é bom o pessoal ver. Língua costurada. As coisas absurdas, né, que as pessoas às vezes fazem. Mas essa pelo menos é certeza que emagrece. Pra poder emagrecer. Olha, costurar a língua. Essa é fato, cara. Essa é nova. A pessoa não consegue comer alimento sólido, então só bebe. Foi no Paraguai, né? No Paraguai já tá ali. Parece que começou no México. Mas só beber não é uma coisa boa também, né? Porque dependendo do que beber, né? Pois é. Olha que eu consigo, hein? Continuar gordo só bebendo. Não duvide da minha capacidade. Esse é o efeito colateral de costurar a língua. Né? Exatamente. E uma coisa também assim, que eu queria tocar pra gente falar aqui, ficou mais acessível, né? Antigamente esses tipos de tratamento, a gente vê muita gente precisando, né, com obesidade e tudo, mas não tinha condição de ter acesso a esses procedimentos, esses tratamentos, era tudo muito caro. Geralmente o convênio, eles ofereciam clínicas que não davam a atenção que uma clínica que nem a O3 dá, então acabavam sofrendo. E eu percebo que hoje aumentou a acessibilidade até por conta dos reembolsos, e eu também sei que está entrando num problema aí, está sendo uma questão, essa questão de reembolsos, os planos de saúde, que é a minha área, eu sei que estão brigando muito por isso. E essa acessibilidade é uma coisa, será que veio para ficar? Ou você acha que vai, por um motivo ou outro, os convênios brigando, nós vamos perder e vai voltar a ser para uma classe mais elevada esse tipo de tratamento? O que eu enxergo é que veio para ficar. E o que eu acho interessante desse tipo de medicina integrativa é o Dr. Joaquim, a Clínica O3, o perfil da clínica dele, e eu falo também como um usuário, é uma clínica de saúde. Paciente. Como paciente, é uma clínica de saúde. Então, você vai lá para o seu bem-estar. Né? Então, você vai buscar uma qualidade de vida. Né? Então, eu vou lá para estar antes da doença. Eu não quero ficar doente. Exato. Eu estou indo lá porque eu não quero ficar doente. Exato. Então, é outro conceito de medicina. Né? E isso é interessante, porque a gente não está indo buscar uma cura, a gente está indo buscar uma qualidade de vida. Né?
E o que o Joaquim, o que a clínica proporciona para mim de bem-estar, e isso estou falando pessoalmente aqui, né? Com os protocolos de soroterapia, que eu acho que é um negócio maravilhoso, que é fantástico, entendeu? Nos dá uma qualidade de vida, nos dá uma condição de você acordar de manhã, fazer suas atividades físicas, você trabalhar com um baita de um bem-estar, você chegar 1h10 da noite e ainda ter o pique para, sabe, continuar suas atividades, e isso é uma coisa que não tem preço, na minha opinião. Sem dúvida. Então, eu acho que veio para ficar. E pensando de uma forma reversa, isso para o plano de saúde é barato. Pagar o reembolso de uma consulta, um tratamento é barato, porque você está desocupando ou deixando de ocupar potencialmente leitos de hospital, buscar clínicas e hospitais e tratamentos para você curar uma saúde, né? Isso aí me deu uma ideia interessante. Não vira doença grave, né? Não vira você está tratando antes. Muito boa. Então, boa. a visão que eu tenho, assim, acho que é isso. Eu acho que a gente está tratando o nosso bem-estar com os exames de rotina, com os acompanhamentos médicos. O profissional, aí o Joaquim pode falar melhor do que ninguém, ele pode detectar qualquer sintomas ou sinal antes de ou o início de uma doença, alguma coisa assim, que trata na origem, né? E não uma situação de você ficar remediando depois. Mas o plano de saúde, só pegando o gancho do que você falou, ele sempre vai dificultar a questão do reembolso, né? E o consumidor, ele tem um direito, por lei, de fazer essa escolha. A partir do momento em que ele adere a um plano de saúde, esse plano de saúde está amparado por uma lei, a lei do plano de saúde, que determina que o consumidor, o usuário do plano de saúde, ele tem 2 opções. Ele vai na rede credenciada, e se aquela rede credenciada não tiver a cobertura, o atendimento, ou não for do seu agrado, ele tem a chamada livre escolha. E a livre escolha, o que é? O paciente, o consumidor, ele vai pela opção daquilo que ele entende que é melhor profissional da área da saúde, faz o pagamento do serviço médico, da consulta, dos honorários, do tratamento. Posteriormente, ele pede o reembolso junto à operadora do plano de saúde, com as limitações de valores, claro, que cada produto, cada plano, e você pode dizer melhor do que ninguém como que funciona essas categorias de plano. Então, pensando em todo esse conceito, eu acho que veio de fato para ficar, e isso é uma situação que eu acho que o consumidor tem que estar atento para ele pensar no bem-estar dele também, né? Pode falar. Que é interessante, assim, o próprio usuário, né, o próprio paciente entender que esse tipo de serviço de medicina preventiva, a gente está falando, né? Exato. Ou medicina de longevidade, termo mais moderno agora, é uma previdência privada, né? É uma previdência privada que a pessoa está fazendo agora. A mudança de hábito, o alinhamento dos pilares da vida saudável, né? Gira em torno de 10 anos de vida a mais para o paciente. Uma coisa que não tem preço, né? E quando você falou algo extremamente interessante. Se a gente conseguisse colocar essa visão para os planos de saúde, que esse investimento prévio é muito melhor do que deixar o paciente ir para um leito de UTI que paga no mínimo R$10.000 por dia para o hospital para ele estar lá. Nossa, é um puto investimento para o plano de saúde, né? Então, não quero que o meu usuário fique doente, né? Então, às vezes, é muito melhor a gente prevenir, gastar um pouquinho aqui do que gastar muito lá na frente, né? Então, acho que é uma visão interessante que você falou, que às vezes, quem sabe, a gente consegue mudar um pouco dentro do plano de saúde, né? Eu percebo assim, falando agora, né, vindo aqui para dentro das operadoras, sobre essa questão do check-up e da prevenção, a seguradora sabe, que a prevenção é mais barato para ela do que a doença, né? Por muito tempo, as seguradoras elas tinham, principalmente para os planos mais elevados, assim, os melhores planos, elas tinham parcerias de fazer o check-up anual para os beneficiários dela. O que aconteceu é que elas começaram a perceber que o maior prejuízo que elas tinham, a maior sinistralidade que elas tinham, era no consultas e exames eletivos em hospitais.
Então, era muito comum. Aqui no ABC, por exemplo, a gente tem o Hospital Brasil. Então, todo mundo precisava de fazer algum exame, alguma consulta, alguma coisa, agendava no Hospital Brasil. Estou dando um exemplo, Hospital Assunção. Então, a gente agendava no hospital. E a seguradora começou a ver que isso dava um prejuízo muito grande para ela. O que ela gastava em consultas e exames eletivos em hospitais era muito alto. Então, a maioria das seguradoras cortou isso. Falou, não quero mais, os meus beneficiários não vão mais poder fazer consulta e exame lá no Hospital Brasil. Estou dando um exemplo, né? Lá no hospital. Para que ela quis fazer isso? Dificultar. Ele vai ser obrigado a fazer lá numa clínica minha credenciada, que cobra mais barato do que o hospital, ou ele busca uma clínica e pede reembolso. Foi isso que aconteceu. Só que aí agora aconteceu um movimento interno. Tá todo mundo indo nas clínicas pedindo reembolso. E aí voltou o prejuízo, entendeu? O prejuízo que ela já tinha antes. Voltou o prejuízo. E aí agora ela está voltando, porque as seguradoras agora, na minha opinião, a tendência é movimento inverso. Acabar com o reembolso e liberar novamente consultas e exames eletivos em hospitais. Para a pessoa poder... Ela prefere que vá no hospital fazer do que pedir reembolso numa clínica particular. O reembolso em si não tem como acabar, né? Se você for observar, e isso você pode dizer melhor do que eu, Thiago, você tem acesso aos contratos de plano de saúde e tudo mais, e tem as cláusulas... Tem como acabar o plano de saúde, mas o reembolso não. Não tem como, porque... Não, mas acaba nos produtos novos. Exato, isso que eu ia dizer. Nos novos. Não, o que eu estou falando que vai acabar assim, você não vai conseguir hoje fazer um plano, ainda consegue, mas a minha opinião, e já começou esse movimento, é que vai passar os produtos que forem sendo lançados... Valeu, tio. Os produtos que forem sendo lançados não terão reembolso. Então, aí eu entendo que é totalmente lícito isso, né? O plano de saúde lançar um produto que pode ser um pouco mais barato para o consumidor, fazer o pagamento e tudo mais, só que assim, é só na nossa rede própria ou na nossa rede credenciada e você não tem direito a reembolso, ok. Mas os planos de saúde atuais, eles não podem fazer essa alteração, porque quando o contrato foi assinado lá atrás, o contrato de adesão, criou esse vínculo em que o consumidor ele paga por isso. Esse é um primeiro ponto. Perfeito. O segundo ponto é que a própria lei do plano de saúde prevê a obrigatoriedade do reembolso, do efetivo reembolso das despesas que foram feitas para os usuários, os consumidores que optaram, né, por irem para uma consulta no médico particular ou exames fora da rede própria ou credenciada. Então, é dessa forma que eu vejo em relação ao reembolso propriamente dito. Mas tem uma coisa interessante desses movimentos das operadoras do plano de saúde, né? Que ora elas entendem que é melhor ir para o hospital, ora entendem que é melhor tentar internalizar essa demanda, e aí agora já há um movimento contrário, como você falou e tudo mais, né? Mas o que me chamou a atenção foi uma reportagem que teve da revista Forbes há um tempo atrás, alguns meses atrás, em que os planos de saúde, eles amargam um prejuízo bilionário decorrente da pandemia. Internações UTI, tratamentos, internações especializadas do Covid, e são dívidas que elas não foram saldadas ainda. E a conclusão disso tudo é que, com o acúmulo dessa dívida oriunda da pandemia, que de fato ninguém previa que isso aconteceria, que fosse dessa magnitude, traduz em quê? Numa escassez de oferta de serviço pro consumidor e, por fim, impacta em criações de subterfúgios para não pagar o reembolso no prazo de 30 dias, conforme a própria lei determina. Então, no final de todo esse processo pós-pandêmico, a sequela financeira da operadora de saúde acaba que afeta o próprio consumidor final. Por isso... Está chegando no bolso. Chega nessas situações de ouvir dizer muito sobre o reembolso, da dificuldade, disso, daquilo, outro. O consumidor já pagou pelo serviço. É o direito dele ter o reembolso e ponto final. E sem entendeu? contar, né? O Thiago vai até falar melhor disso, que, por exemplo, o paciente vai lá, já tem esse hábito de procurar uma clínica que não é credenciada pela melhor qualidade, né? Melhor acolhimento, etc. Né? Faz o reembolso, né?
E depois, quando vai renovar o plano de saúde, ou no outro ano, quando vai ter o reajuste, vem aquele reajuste absurdo. Acontece isso mesmo, Thiago? Acontece, inclusive nós estamos num momento de um dos maiores reajustes que teve. Tá uma onda aí de troca de planos de saúde. O pessoal tá na 1000, vai para Notre Dame, vai para eles estão trocando porque o reajuste que veio chega a 30%. Isso dos planos empresariais. 27, 26, isso dos planos empresariais. Plano pessoa física, quando a pessoa tem um plano individual pessoa física, CPF, aí a ANS ela parametriza o reajuste. Ela dá um máximo que a operadora pode reajustar. Mas no CNPJ, ela pode reajustar de acordo com a sinistralidade dela. Então, ela apresenta para a ANS a sinistralidade e fala, olha, eu preciso jogar um aumento de tantos por cento para cobrir o meu prejuízo. E aí a ANS libera. Então não tem limite de sinistralidade, não tem limite de reajuste no plano pessoa jurídica. Tudo depende da sinistralidade. Então tudo volta para o bolso do consumidor. E o que eu acho muito curioso, né, de você dividir essa sinistralidade, esse prejuízo, é que assim, pegando o gancho do que você colocou aqui, com esses prejuízos que as operadoras tiveram nesse período pós-pandêmico, ela transfere para alguém, e isso, pelo direito do consumidor, é totalmente vedado, a responsabilidade financeira, ok? O que me causa indignação, isso eu não falo nem como advogado, falo como pessoa física mesmo, consumidor do produto. Eles não dividem o lucro comigo. Então, no período de lucro, que eles estão super bem, distribuindo os dividendos e tudo mais, está tudo bem. Entendeu? Aí chega no momento em que eles têm a necessidade de repassar o aumento de sinistralidade, ou seja lá o que for, recomposição de inflação e perdas e tudo mais, aí alguém tem que pagar a conta, né? Teoricamente, se ela tem lucro, não há o reajuste ou até um desconto. Aconteceu, inclusive, isso na pandemia, porque teve um momento na pandemia que ninguém usava plano de saúde a não ser para o Covid. Né? Então, assim, elas lucraram. Elas tiveram, em algum momento ali, um lucro. Por conta de... Imagina, todos os exames, consultas, cirurgias que não eram... Estava tudo cancelado. Só que depois... Veio e voltou. É isso que ele está falando. Voltou o dobro. É a demanda reprimida. Só que aí aquele paciente deixou de fazer a cirurgia, ficou mais grave. Precisou de um leito de UTI depois. Mas só que nesse período teve algumas seguradoras que... Assim, eu só respondendo a sua pergunta. Você falou que elas não dividem comigo. Para ser eu não acho que é justo do jeito que a gente imaginava, que a gente gostaria que fosse. Na mesma proporção. Na mesma proporção. Mas eu tenho que falar que houve casos, sim, de ter desconto no aniversário do plano por conta de que a sinistralidade estava boa. Que é o que acontece com o seguro de automóvel. O seguro de automóvel, antigamente, o pessoal sempre falava, nossa, o seguro sempre ficava mais barato do ano para o outro. Porque a seguradora tinha lucro, você juntava o bônus e aí você tinha desconto. Hoje em dia, a seguradora nenhuma mais tem lucro com seguro de automóvel. Ela não consegue ter lucro mais. Ela tem lucro com a aplicação financeira. Ela trabalha com dinheiro do cliente e ganha dinheiro com isso. Mas a operação de seguro, o valor que ela arrecada de prêmio do valor do automóvel e o valor que ela paga mais do que ganha. Eu estou falando, em toda a operação financeira, tudo ela acaba lucrando. O lucro final... descontando tudo, sinistralidade, custo administrativo, tudo, nas seguradoras aí fica 2%, 3%. Lógico, no montante é alto, mas todo mundo trabalha para ter lucro, seguradora também. Mas as seguradoras, elas, eu já vi algumas situações em que ela tem um fluxo de caixa flutuante, que ela deixa esse dinheiro que ela arrecada do pagamento do seguro para pagar os sinistros, né? Uhum. E aí é que ela tem o lucro, né? Sim, nas operações financeiras, né? Sim. Nas operações financeiras. Se não fosse isso, o negócio do seguro hoje não seria viável. Exato. Então, ele empresta o dinheiro, ele trabalha de uma outra forma com esse valor para poder justificar. E tá tudo bem, tá tudo certo. Sim. Se o que faz com o dinheiro que ele tem esse caixa flutuante, no final das contas, ela paga o sinistro para o consumidor, tá tudo certo. Tá bom. E não tem pecado nenhum nisso, né? E aproveitando que a gente está no assunto embalo, aqui, né? do plano de saúde, uma coisa que vem chamando bastante atenção, e tenho certeza que o Joaquim já se deparou com essa situação também, é que agora em dezembro de 2022, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, deu uma decisão
né, que tem um caráter vinculativo, né, para as outras demandas judiciais da mesma natureza, de que para os planos de saúde que prevêem o reembolso, para que o paciente possa receber esse valor, ele tem que comprovar o desembolso. Né? E isso tem sido... Tio, você é fantástico. Você é um cara... Esse é meu paciente. Esse aí, né? Esse Amanhã daí... tem consulta lá, você sabe. Famoso Júnior Teodoro. Olha, mas nem... Ô, tio, mas nem em São Paulo tem um negócio desse, viu? Já que a gente tá falando disso daí, nem em São Paulo ter tem. uma pausa aqui. Tem surpresa. Tem surpresa. Mais ainda? Tem Olha surpresa isso. hoje, né? Aí, só voltando ao tema, aí pede o comprovante de desembolso para ter o reembolso. E eu acho que isso é super legítimo. O meu ponto de vista é que você ter o reembolso... Você tem que ter o custo prévio. Você tem que ter o custo prévio. Reembolso. Exato. Quer dizer que eu tirei do meu bolso e eu vou agora receber o que eu gastei. Isso daí Não é isso? É isso aí. E eu acho que é perfeito essa visão. Acontece que os planos de saúde pegaram esse gancho e falaram assim: o comprovante de desembolso é aquilo que eu acho que é o correto. Então eles pedem comprovante de Pix. Eu já vi situações deles pedirem o comprovante de Pix e o extrato bancário. Se você pagou em cheque, o recibo do prestador de serviço não é válido. Eles pedem cópia microfilmada do cheque que tem a prova da compensação. Boletos bancários pedem, além do comprovante de pagamento, pedem também o extrato de que houve efetiva compensação desse boleto bancário. Entendeu? Isso é legal? Totalmente legal. Totalmente legal. Mas tá acontecendo. Está acontecendo. E está acontecendo muito, muito. Qual o problema ou qual o impedimento do paciente pagar uma consulta na sua clínica em dinheiro? Nenhum problema. As operadoras estão pedindo carta de próprio punho dos consumidores dizendo que uma declaração de que pagou aquela consulta em dinheiro. Ou seja, presume-se que a clínica O3 e qualquer outra clínica que esteja emitindo o recibo, esse recibo seja falso. Porque o recibo é a prova de pagamento. A nota fiscal é a prova da prestação de serviço. Então, não cabe às operadoras de plano de saúde agirem dessa forma. E o que elas têm feito? Elas têm feito campanhas super agressivas em RH de empresas, intimidando o usuário, intimidando o usuário, o paciente dizendo... Vocês sabem, né? Você que é corretor... De ameaçar por justa causa, entendeu? Então, está extrapolando um pouquinho isso. E eu entendo que os órgãos de proteção coletivo de consumidor têm que agir. O Ministério Público, que tem lá uma participação, que tem uma atuação específica de consumidor, tem que atuar. Eu entendo que a ANS, como órgão regulador, tem que atuar. Eu entendo que o PROCON tem que atuar. Porque não é possível as operadoras de plano de saúde começarem a criar os critérios dela. Você vê as exigências hoje, ela fala assim, olha, eu quero Pix ou comprovante de transferência, não sei o quê. Ou seja, ela está determinando qual o meio de pagamento. Ela está entrando numa relação que não cabe a ela. Eu tenho uma dúvida, Rodrigo. A seguradora tem poder de banco? Não tem poder de banco. Ela não é um banco? Não é um banco. Ela pode fazer parte de um grupo de banco, mas... O que você acha da seguradora pedir reconhecimento facial para acessar um aplicativo de celular? Eu acho que extrapola aquilo que está no próprio contrato. A maioria dos contratos de plano de saúde, os contratos de adesão de plano de saúde, eles têm a cláusula de que você pode pedir o reembolso através da internet, através de postos de atendimento presenciais, correios. Ela, no próprio contrato, ela te dá uma gama de possibilidades de como você pode fazer o pedido de reembolso. O que aconteceu? Qual foi o movimento que teve de 6 meses para cá, 8 meses para cá? E mais fortemente, depois dessa decisão de dezembro do STJ. As operadoras cortaram o acesso de reembolso através da internet, ou seja, o usuário e senha que o paciente
possui não serve para pedir o reembolso pela internet. Começou a pedir o cadastramento de biometria ou de reconhecimento facial. E tudo isso para dificultar o paciente, o consumidor, o usuário do plano de saúde a ter acesso a um direito que é dele mesmo. E foi um pé no saco isso aí, porque quando mudou essa questão, mudou no meu plano de saúde também, e aí eu toda hora eu tinha que ir lá fazer o reconhecimento da minha cara, da facial, tirar a foto do documento e mandar. Aí voltava que não era eu. Exatamente. Isso aconteceu comigo Eu também. fiquei umas 4 vezes, eu mandei pra provar que era eu. Eu falei, porque pra quem mais eu provo que eu sou eu? E não conseguia pedir reembolso, ficou travado. Aí depois liberou. E por outro lado, você poderia ter a opção de fazer o pedido pelo próprio website, através do seu computador, e não consegue. Não, o website acabou. Só aplicativo. Então, mas por que acabou? Entendeu? Qual a prerrogativa do plano de saúde de simplesmente de uma hora para outra falar assim, agora vocês não vão mais fazer o pedido de reembolso pela internet, agora é só pelo aplicativo? Eu entendo para ela o esforço de tentar diminuir as fraudes, porque também assim existe, do mesmo jeito que existe tudo isso que nós estamos falando, existe a fraude. Existe empresas especializadas em arrumar senha de beneficiários, de usuários, para ficar pedindo reembolso para seguradoras em nome dos segurados. O segurado nem sabe, porque passou assim em algum lugar e aí vazou. Cadastrou outro banco lá. Cadastrou e os caras ficam pedindo reembolso em nome dele. Então, assim, eu entendo o esforço das seguradoras em fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, ela está prejudicando agora o usuário, né? Aí, Que age corretamente. Que age corretamente. Que quer ter o benefício. 99% dos usuários agem corretamente, né? E aí, o que acontece? Ao invés dela criar meios de evitar a fraude, de criar métodos, de criar procedimentos de compliance internamente, o que ela faz? Ela simplesmente adota a medida que é muito mais conveniente para ela, dificulta para todo mundo. E o que acontece com isso? Ela ganha tempo para poder fazer o pagamento do reembolso, que por lei, repito, são 30 dias. Não tá passando de 30 dias. Muito mais. Porque você sabe que eu peguei muito, trabalho com seguro desde os meus 14 anos. E Você assim, tá às com vezes. quantos? 50? Eu tô com. Não tô. Eu até parei de 50, mas não. Tô com 40 anos, então faz as contas aí de quantos anos eu trabalho com seguro. E acontecia assim: a seguradora tem por lei 30 dias para pagar. Você dava entrada no sinistro, um seguro de carro. Você dava entrada no sinistro. Ela ia até o 28º, 29º dia. Chegava lá, ela, pumba, mandava uma pendência. Tá faltando tal coisa. E que não existia essa pendência, certo? Ela inventava uma. Falta tal documento. E aí, assim, lógico, tem a SUSEP, né, no caso dos seguros, que ela o tempo todo tá regulamentando isso e agora funciona de uma maneira inversa. Para a seguradora, ela só pode gerar uma pendência se for algo que o cliente deixou de enviar e ela já tinha avisado. Ela não pode inventar no meio do processo alguma coisa, que era inventável. Então, acontecia. Outra questão também que a gente vê assim, que as seguradoras estão sempre sendo beneficiadas, né? Apesar de que eu trabalho com isso, e a seguradora tem uma função social gigante. É inegável isso. Uma função social gigante. Mas, e tem que lucrar. Porque tem acionista, o pessoal é uma empresa. E, Thiago, pegando esse gancho, a crítica aqui não é do sistema de saúde e nada disso. É uma parcela de um tipo de serviço que eles oferecem. Que está acontecendo agora, recente isso. Exato. É só uma parcela de um serviço que Tá quentinho ainda, né? É que recente. a gente paga por isso. Sim, né? sim. A operadora não está fazendo nenhum favor pra gente. A gente paga por isso e que está tendo esse tipo de problema e está em voga essa situação, como o Joaquim falou. A questão é que nós estamos num momento difícil. Eles estão num momento difícil. E está transformando num momento difícil para a gente também, que é o usuário. Então, é um momento, assim, eu acho que isso tudo vai se ajeitar, né? Em alguns meses aí, isso tudo se ajeita. Não sei eu tenho certeza, assim, que não vai ficar ruim pro usuário correto, aquele que usa de maneira correta,
mas e vão dificultar um pouco mais para quem não age. Então eu acho que isso tudo vai resolver. Não vejo como um problema, não. Eu acho assim que é de duas ou uma, né? Porque a tendência é que acabe que o próprio usuário fala, pô, que benefício que eu tô tendo com esse plano de saúde aqui? Se o que ele fazia sentido, eu não tenho mais. Então, assim, acaba que eles vão se sentir numa situação meia, né? Para onde que a gente vai, né? E isso você já está acompanhando, Thiago, né? Isso aconteceu com você, aconteceu comigo, aconteceu com o Rodrigo, da gente tem que pegar e vamos trocar para esse plano de saúde. Ah, não, vamos trocar para aquele outro plano de saúde. Vai ficar esse, né? Até que quando a gente não consiga mais, às vezes, fazer um reembolso, que é uma coisa legal, né? Totalmente legal. Totalmente legal. Todo mundo que tiver problema com plano de saúde, precisar de alguma orientação mais, eu fico à disposição. Vou deixar meu celular particular aqui embaixo. Qualquer dúvida, tá com aumento, acha que é abusivo, tá com alguma necessidade, pode me ligar, me chamar no WhatsApp, que a gente esclarece e tenta achar alguma maneira de reduzir custo, isso sem compromisso nenhum, só para realmente ajudar quem estiver precisando aí. Todos os pacientes da Clínica O3, tá? Cabreira Seguros é a nossa referência, então a gente indica sempre e sempre passa o telefone do Thiago. É ele que vai tratar diretamente com vocês, tá? Então, assim, esse aqui é o Thiago, pessoal, que eu passo sempre o contato lá na clínica. Esse é o rosto por trás da cabreira, né? E assim, né? Apesar de eu ser advogado, de você ser médico, quem tira as nossas dúvidas de plano, quem entende tudo de plano de saúde é o Thiago. Eu ligo pro Thiago, Thiago, não, mas assim, Thiago, pode isso no plano de saúde? Pode aquilo outro? Como que funciona? O Thiago é o cara. O Thiago é o cara do plano de saúde. Como que eu faço, doutor? Aproveitando que eu tô pensando assim, sabe? Como se eu tivesse uma consulta, né? Mas aproveita. E hoje eu não tô pagando. Não, mas então, aproveita. Trouxe o bloco de receita aí? Então eu tô querendo abusar, tô tudo digital agora. Assim, deixa eu aproveitar para ajudar a galera aí que tem dúvida aí, né? Fala, não vou pagar a consulta e quero... Né? Doutor, só aquela... Igual advogado, né? Só uma perguntinha aqui. Só uma olhadinha. Só uma olhadinha. Você não olha isso aqui rápido? Menina, advogado também tem essa, né? Eu faço esse podcast praticamente toda quinta-feira. Eu bebo... Eu bebo e como churrasco. Eu e o tio, né, tio? A gente bebe e come churrasco toda quinta-feira. Não há Zempica que resolva isso, não. Tem que colocar o negócio na língua mesmo. Tio, vamos para o Paraguai? Thiago, você me permite aqui? Permito. Gente, é assim, ó. Olha o que eu passo lá. Amanhã, 10 horas da manhã, esse indivíduo vai estar em consulta comigo. E, mostra lá, só tomando água, ó. Aqui na sala. Isso que é um paciente exemplo. E o tio lá, 5h30. Amanhã é o dia dos Brother Quest. Dos Brother. E o Thiago estava aqui querendo encaixar uma consulta. O então, Lucas, assim, o Lucas. Desculpa, o Lucas. Né? Qual que foi a pergunta? Vamos voltar aqui? Não, como que eu faço para emagrecer comendo? Você sabe que um dia ele abriu uma caixinha, sabe essas caixinhas no WhatsApp? Sei. Eu te mandei o print do Instagram, eu lembro. Você sabe que me mandaram, umas 2 pessoas me mandou o print de você respondendo, falaram, foi você, né? Ah, mentira! Eu escrevi assim, como faço para emagrecer bebendo e comendo como se não houvesse amanhã? Ele falou, não dá, né? É impossível. Né, impossível, né? Só se for comendo e bebendo alface e água, né? Porque não dá. Mas agora isso aqui tem como? Não, isso aí não engorda. É proteína. Aí vem comigo, proteína, aqui que eu já né? fiz. A gente proteína, não tá né? comendo carboidrato, só proteína, né? Rodrigo, você falou de soroterapia. Rodrigo não. Não, para. Mas você falou de soroterapia. O que é soroterapia? Eu sei que assim é novo isso. A gente vê o pessoal tirando foto que estão, né? Como se estivesse recarregando as energias, tudo. Mas o que existe? O que é possível com a soroterapia? Assim, de forma bem
né, objetiva, é uma via que a gente tem para repor alguma substância, né? Que porventura o paciente, né, não tenha, né, uma absorção muito efetiva pela via oral. Então a gente consegue repor vitaminas, né? Algumas suplementações que de forma anti-inflamatória, né? Então, assim, lembrando que esse procedimento ainda, né, a gente tem um certo preconceito da classe médica tradicional, né, com ele, né? Mas existe alguns estudos mostrando a sua eficácia e, claro, que principalmente o bem-estar dos pacientes, né? Fantástico. Que é assim uma melhora absurda no uso da terapia, né? Então, assim, a gente até fica meio juridicamente fica aqui, né? Assim, a gente fala, não fala, a gente é um pouco julgado, às vezes discriminado pelos colegas que às vezes não tem conhecimento, né? E não tem, às vezes, vamos falar, experiência técnica, né? Do sentir, né? Que é a principal coisa, né? O Thiago já fez, o Rodrigo aqui já fez, né? Então, assim, tem inúmeros exemplos aqui no próprio podcast que também gostam muito da terapia de reposição EV, né? Então, eu acho assim que é fantástico. Que é uma via, né? Uma alternativa assim extremamente válida, né? Que tem um benefício maior do que a via oral muitas vezes, tá? Mas essa questão da medicina tradicional, realmente assim, tudo que é novidade, assim, a medicina tradicional, ela sempre tem os tradicionais que ficam... Eu lembro quando a primeira vez que eu fui tomar testosterona. Proibida agora, né? Os médicos tradicionais... Esse é um assunto bom pra gente... A testosterona... Eu estava até lendo alguns artigos também, assim, que eu vi. Cara, ela tá, pelo que eu vi, né? Intimamente ligada à longevidade. Quem tem menos testosterona vive menos do que quem tem mais. Foi o que eu vi. Tem várias... A falta de testosterona, câncer de próstata, um monte de coisa que causa. E assim, lá atrás era maldizido, né? Era um pecado. Se você falasse, o médico indicou testosterona, esse médico... Você vai morrer amanhã. Você vai morrer amanhã, tô tomando hormônio, não mexe com isso. Você vai desregular tudo no seu corpo. E o Arnold Schwarzenegger tá aí até hoje, vive e forte. Tá? É ou não é? Até ele gostou lá. E ele nunca tomou hormônio, né? Não. Imagina naquela época. Crossfiteiro, né? E a questão da testosterona, a gente vê que por mais que tenha tudo isso, todas essas indicações, inclusive quem era resistente à testosterona passou a indicar, né? A testosterona, lógico, com todos os cuidados, todas as necessidades, né? E agora foi proibido de novo. Foi isso que aconteceu? Inclusive, ontem ou hoje, meu amigo? Você soltou o vídeo? Foi hoje. Né? Inclusive, assim, o nosso amigo Rodrigo Kawamura soltou no Instagram dele um vídeo bem bacana no olhar jurídico perante a essa proibição do CFM com a testosterona para fins de performance e fins estéticos, né? Salvo aquelas pessoas que têm indicação na reposição de testosterona, pessoa que tem baixa testosterona, pessoa que tem sintomas de hipogonadismo, a gente fala, ou qualquer outra indicação do uso de terapia anabólica, né? Isso a gente está falando da testosterona, porque é um hormônio masculino, mas ela abrange nos termos todos os tipos de hormônio praticamente, né? Implantes hormonais, etc. Então, assim, na verdade, ser bem sincero aqui para vocês, não mudou nada. Sempre teve contraindicação para fins estéticos. Na verdade, foi uma normativa que eles lançaram mais para tentar conscientizar o público para tentar, assim, ser mais, né, coerente com as indicações. Porém, né, até estava comentando com o nosso amigo Rodrigo aqui ontem, quando a gente falou sobre o vídeo, que isso é um tiro no pé. Porque, gente, cerca de 70%, 80% da testosterona usada vem do mercado negro. Vem do Paraguai,
vem da Índia, vem de outros países que chega como se fosse uma droga, uma maconha, uma cocaína, e o usuário vai lá no fulano de tal da academia ou de eu não sei aonde, compra e toma. Entendeu? Então, o paciente que busca um acompanhamento médico, que busca uma receita, que busca fazer exames periódicos para acompanhar a reposição hormonal, ele que foi o grande prejudicado. Esse usuário que busca ali a outra alternativa, acabou que, na realidade, não muda nada. Que é o público deveria atingir uma ação dessa. Então, na minha opinião, é uma ação totalmente que é pertinente, porém, ela não resolve o problema, entendeu? Você acha que isso o que causou isso foi o pessoal usar aquele... o chip de beleza? Porque, assim, tem um chip né, de testosterona que... Na verdade, chip hormonal, né? Que os médicos vendiam e a gente via um monte de coisa também no Instagram. Chip da beleza, o chip da beleza. E aí, provavelmente, as pessoas foram buscar isso com uma finalidade que não é do hormônio. Né? Foi por isso que talvez causou todo esse rebuliço aí. Por causa da nomenclatura que eles usavam. É que assim, numa situação estritamente jurídica, né? E o Joaquim pode dizer melhor do que eu. Já havia uma normatização do Conselho Federal de Medicina recomendando o não uso da testosterona para fins de ganho de performance esportiva e para fins estéticos. Havia essa recomendação. E agora, em abril de 2023, o CFM editou uma resolução que coloca como sendo proibido no exercício da medicina a prescrição de testosterona para fins esportivos, de ganho de performance, né, e estéticos. Ele diz que só pode haver a prescrição do uso da testo se houver comprovada deficiência da substância no organismo. E o que a gente vê... A gente estava até comentando a normativa que ela não existe essa orientação também, né? Não anexada. existe. Não existe. Você fala muito bem, não. Exato. Mas o ponto é, o médico, ele não vai prescrever nada, não só testosterona, sem indicação. Então, ele está dizendo uma coisa que já era prática médica. Só que o que mais me chamou a atenção foram dois fatores. Primeiro, o CFM, ele não tem essa competência de legislar dessa forma. Perfeito. Eles colocam... Essa era uma dúvida minha. Eles colocam... Né? Virou deputado, virou... Pois é, virou a Câmara Federal. Eles criam lei, não podem. Eles Inclusive, teve o deputado, esqueci o nome, 2 deputados que baixaram, né? Tiraram a autoridade dessa normativa, né? Se eu não me engano, 2, 3 semanas atrás, porque realmente o CFM exerceu um direito que não existe. Ela extrapolou. Por quê? Quando ela coloca... Você viu isso, eu vi. Porque quando ela coloca ali no início, o Conselho Federal de Medicina, no uso das suas atribuições legais, com fundamento tal e tal, ele cita lá 3 ou 4 artigos de leis diferentes, e nenhuma dessas legislações que ela cita diz que o CFM pode normatizar esse tipo de situação. Mais do que isso, houve uma exposição de motivos, como toda norma que é criada tem uma exposição de motivos. Na exposição de motivos, eles vão lá e começam a divagar sobre o uso dessas substâncias e começam a explicar os motivos pelos quais deve ser feito por um caminho ou pelo outro. Na exposição de motivos da proibição da testo e desses outros hormônios androgênicos, eles dizem o seguinte: olha, tem tantos estudos, existem diversos estudos que comprovam o malefício que a gente precisa proibir. Só que em nenhum momento ele indicou qual foi o estudo. Estudo da onde? Sociedade Brasileira do quê? De Nutrologia? Do quê? Americana?
sabe? Quais foram os dados que eles trouxeram ou que eles poderiam ter se baseado para poder indicar dessa forma? Então, ó, tem um monte de estudo aí, tá? Tem um monte de estudo que diz que faz mal. Então, por isso mesmo que, por causa desses estudos, é que a gente vai proibir. Então, esses 2 pontos, para mim, na minha opinião, enquanto faço análise da aplicação da lei, é que fica a minha crítica de que o CFM não tem o poder de normatizar essas questões e de que, na exposição dos motivos, ela não trouxe nenhum dado científico concreto que pudesse embasar essa tomada de decisão. Aliás, essa questão de pesquisa da medicina, ciência, só aí na pandemia virou um forfé, né? Porque assim, máscara funciona ou não funciona? Cloroquina funciona ou não funciona? Tem pesquisa que... virou uma briga que a gente começou a colocar em dúvida a ciência, né? A própria ciência. É porque é informação pela informação, né? É a informação rasa, né? E assim, gente, ninguém aqui gosta de testosterona, vocês viram, né? Só para reposição hormonal. Só para reposição com indicação. Mas esse chip de hormonal, a minha esposa colocou, ela não treina, não vai para academia, não, mas ela teve um ganho de uma qualidade de vida no período que fazia efeito, que é inegável. Então, assim, é o chip da beleza. Não foi para isso. Melhorou a vida dela. Assim, meu amigo, o implante hormonal, né? Foi vulgarizado com esse nome. Isso. Que realmente é um efeito colateral que ele dá, que é aumento da massa muscular, consequentemente o paciente potencializa a perda de gordura. Como teve uma melhor estética, colocaram esse nome, a população colocou esse nome de chip da beleza. Que é como se fosse um efeito colateral, né? Que é um implante hormonal, né? Que tem suas indicações, inclusive assim, eu sou um médico que coloca implantes hormonais na minha clínica com a devida indicação. Vou dar um exemplo. Semana passada, uma paciente chegou para mim com metrorragia abundante. O paciente tem o ciclo menstrual muito prolongado, tinha anemia, cansaço extremo, né? Tinha que tomar ferro com repetição. Coloquei implante hormonal para bloqueio do fluxo menstrual. Consequentemente, essa anemia arrastada desenvolveu uma sarcopenia, diminuição da massa muscular. Acabou que ela voltou para mim depois de um mês e falou: doutor, isso aqui foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E aí, que mal que tem isso? Então, acho que cada profissional tem que saber sua indicação. Paciente com pós-menopausa, cheio de sintomas, calorão, né? Falta de libido, né? E todos os sintomas de menopausa, a gente faz a reposição hormonal através do implante, com indicação, que inclusive a normativa prevê essa indicação, né? Perfeito. A gente conseguiu usar o chip da beleza com a indicação correta, né? Então a gente tem vários exemplos lá no consultório, por exemplo. Dá para perceber que assim, né? Na nutrologia, a maioria dos problemas que todo mundo enfrenta no dia a dia é causada pela deficiência de alguma coisa. Hormonal, né? Ou de algum tipo de vitamina, de algum tipo de... o cara tá muito estressado, tá muito cansado, a mulher, problema de menstruação prolongada, que é o problema de todo mundo tem algum tipo de falta de atenção, falta de foco, alguma coisa. Tudo, se a pessoa parar um pouquinho e for olhar, tem solução, tem tratamento, né? E é o que a gente gostaria de passar para vocês aqui, que existe para a maioria. Você está com algum problema em casa, está com algum problema, não fica sozinho, sabe? Vai procurar ajuda. Às vezes a gente fica arrastando, fica trabalhando, cansado durante a semana toda, a vida tá... procura, dá uma parada, vai fazer os exames, vai ver se os hormônios estão tudo direitinho, se não está faltando alguma coisa, porque uma viradinha de chave, essa moça, olha o tanto que ela sofreu, um pingo que ela parou para se cuidar, ela mudou a vida dela. E eu vou pegar um gancho aqui, eu nunca falei isso para você, Joaquim, e você falou uma coisa agora, Thiago, que me lembrou. Há uns anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, primeira vez que eu passei na sua clínica, Eu que indiquei. por indicação do Thiago,
Teve alguns. Alguns, né? Alguns. E aí, eu fui a primeira vez lá, o Dr. Joaquim me passou algumas formulações. Eu tinha uma queixa ali de querer, né, ganhar uma performance na corrida, tentar eliminar alguns kills e tudo mais. E você me pediu uma bateria de exames. E eu sou uma pessoa que eu corro na rua todos os dias, praticamente. Então, sol para mim não é um problema, né? E eu tava com minha vitamina D muito baixa. Muito baixa. Um pouco antes da pandemia. Antes da pandemia, vitamina D baixa. Aí o Dr. Joaquim falou assim, olha, você precisa repor, a sua vitamina D está muito baixa, né? E você precisa repor de uma forma rápida, né? E aí me fez as prescrições médicas devidas e tudo mais. E a gente não, pelo menos para mim, a vitamina D, tá bom, vitamina D, para que serve isso daí? Sei lá para quê, né? Mas a partir daquele momento em que eu fiz a reposição da vitamina D, a minha vida mudou completamente. Disposição, sabe? Não tinha mais cansaço, sabe? Uma qualidade de vida, uma concentração até, que foi uma coisa fantástica. E aí foi exatamente o que você falou. É um exame. Você faz um exame de sangue, o médico detecta a sua deficiência, faz a modulação correta e, putz, a tua vida muda completamente. Eu não era ligado no 110, era ligado no 20. Agora eu sou ligado no 440, entendeu? Por uma coisa simples, né? E é isso aí. Acho que o caminho é justamente esse. E eu acho assim, só para pegar o gancho e a gente concluir, Thiago, eu acho tenho certeza, inclusive, a vitamina D hoje é considerado hormônio, né? É a principal vitamina que existe no nosso corpo. Ela é envolvida de mais de 300 processos metabólicos, né? Então, hoje, 95% da população brasileira é deficiente de vitamina D devido pouco sol, que é o metabólico, né? Muita gente acha que a vitamina D vem do sol, não é, né? Na realidade, ela faz a vitamina D que a gente ingere ficar efetiva. Porém, a gente ingere poucos alimentos ricos em vitamina D devido à própria o hábito alimentar brasileiro, né? Tem outros alimentos, né, do mar Mediterrâneo, que são mais abundantes lá, que são ricos em vitamina D, né? Então, assim, hoje... Ainda bem, porque eles não têm o sol para potencializar, né? Lá, então, você vê como Deus é perfeito. E isso é fundamental, né? A gente saber que, às vezes, uma conduta vai mudar a vida do paciente, né? A gente realmente está antes da doença, né? Isso que é o principal. É isso aí. Eu vou puxar a sardinha também para B12 aqui, porque eu tomei uma soroterapia ali de B12. É boa. Putz, se eu pudesse, eu ia lá todo dia. Ô, Lucas, vem aqui falar um oi, velho. Você não me acompanhou hoje aqui, você ficou só no bastidor comendo, né? Do bastidor comendo. Faltou um pouco das suas... Toda vez que termina o podcast, ele fala, puta, não devia ter falado aqui. Mas ficar aqui no bastidor só comendo é bom. É melhor? É melhor. Fernando, vem aqui. Tá comendo também, né? Se não fosse o Fernando... O Fernando é o pessoal cara. da produtora pode falar, né? Se não fosse o Fernando, não saiu o podcast. Fernando Nada disso aconteceria, né, Fernando? Obrigado, viu? Meu filho, viu, gente? Valeu. Obrigado. E isso prova... Fernando, vem cá de novo. Fica do lado do seu pai. Isso aí é bom para ficar documentado. Olha só, pessoal, isso é o milagre da vida, né? Como um pai tão feio faz um menino tão bonito assim, Ele né? tinha 50% de chance de ser feio, né? A teoria da evolução. Você tem chance também. Danielzinho tá vindo, tem 50% também. Isso aí, Deus é bom. Valeu. Deus é bom. Gente, eu vou encerrar. É que o doutor ele é tão importante que ele tem uma live agora. Agora nós estamos aqui, falta 10. Ele vai sair daqui 10 minutos ele vai entrar numa live. Mas a live é assunto sério, né? Mas... Não, lá é de verdade, né? Mas quem manda aqui é o tio. Ah, então tá. Ô tio, então O tio é a mulher da casa. Vai lá, manda tio, uma finaliza aí. Manda uma pergunta pra nós aqui. Você vai mandar uma pergunta pra nós aqui ou não? Ah, não, vai. Não, vai. Ó, essa daí... Não, pra gente finalizar, mostra essa carne aí. Ele tio, vai que merece. mostrar, é o segredo. É a surpresa. Esse aí surpresa. é... Então pode ir, Joaquim. Pode ir que depois eu te conto a surpresa aí.
E eu vou ficar até Ó, essa pessoal, surpresa acabar. ainda bem que o podcast acontece no meu condomínio também. Viu? Então é só descer o elevador. E aí eu quero falar pra você, vai, fica magro, vem aqui toda quinta-feira, come, bebe, fica magro. Pode colocar Ozempic com Vinvance e com costurar testosterona, chip da beleza, não dá jeito não. e costura a língua ainda que Eu não tem que o jeito. diga. Não, costurar a língua dá. A surpresa, Olha só. a surpresa era esse Prime Rib em formato de coração. É muito amor envolvido. Muito amor é muito envolvido, amor. Dr. Podia, Joaquim. podia fazer um coraçãozinho, Coraçãozinho. assim. Consegue pegar aqui? Pegou. Que legal, tio. Pegou Obrigado. o coração? E Eu isso- também você já pegou. E isso que a gente tá hoje nos dias dos namorados ainda, né? Imagina que Tá ele longe, perde. tá longe. O clima romântico, né? Então, beleza. Pode encerrar, tio? Gente, então vou encerrar. Cavamura, Rodrigo Cavamura, doutor, advogado, especializado nesses assuntos aí da área da saúde, convênio médico, clínicas médicas com problema de reembolso. Ele é o referência aí em São Paulo desse assunto. Doutor Joaquim, obrigado. Eu vou colocar aqui embaixo, já está Instagram, passando, né? Durante o podcast, o Instagram da clínica, os contatos do Dr. Rodrigo. Então, espero que vocês sigam. Qualquer dúvida, doutor, você responde Com certeza. no Instagram. Se tiver alguém aí com problema jurídico em relação ao plano de saúde, tiver alguma dúvida, alguma coisa, entra no Instagram do Dr. Rodrigo Cavamura, que lá ele vai poder te explicar, te orientar para você poder procurar o melhor caminho. Aumento abusivo, reembolso que não foi liberado. Ele é o cara. A gente faz tudo, só não traz a pessoa amada em 3 dias, né? Doutor Joaquim, bom, aí a gente já falou isso o podcast todo. A Clínica O3 está aí à disposição. Doutor, quer passar os contatos? Pessoal, vai passar os contatos aí, né? Simples, @clínico3. Simples, viu? E o meu Instagram, para quem quer saber conteúdo de saúde e tudo, é Dr. Menezes, simples também. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui entre amigos, né? Isso que importa. A gente, realmente, eu não sou um cara que gosto de expor, assim, participar, mas quando tem um lugar que a gente é bem recebido, que a gente sente em casa, né? É como se fosse da família, que essa é a sensação que a gente tem. E isso se torna tão leve, né? Tão tranquilo que a gente fica à vontade de fazer esse tipo de coisa. Muito Podem obrigado. voltar. A gente vai voltar. A gente vai voltar. Toda quinta-feira nós estamos aqui. Vocês são bem-vindos. Pode voltar. Tiozão, obrigado, viu? Mais uma Show vez, de tamo bola. junto Mais aí. uma vez, da hora. Tio. Beleza. Tio é fantástico. Tio na alegria e na tristeza, literalmente. Sigam a gente aí nos canais, né? Nos canais aí, a gente também tá passando no YouTube, o Instagram. E comente com os amigos. Cada Zezé. vez mais é legal pra gente trazer mais amigos aqui junto com a gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau.